Eu tava acompanhando um cara. Eu tenho acompanhado muito um cara. Talvez você conheça. Um cara chamado Peter Attia. O Attia. Não conheço. Ele é um médico dos Estados Unidos. É um cara que estuda muita longevidade. Um cara fudido, assim. Um cara bem foda. É Peter Attia. O nome dele. Attia. Ele tem uma aula que eu assisti dele que ele mostra como... Cara, ele basicamente faz um compilado de tudo que ele já leu da ciência. Estudos. Ele estuda muito octogenários, pessoas muito... Centenários, pessoas que viveram muito, e ele tenta entender o porquê que aquelas pessoas viveram e tal. Ele lê muito paper sobre essa área. Porque é difícil você estudar longevidade, né? É difícil você ver uma causalidade de longevidade. Você vê correlação. O cara tá vivo até os 100, não tem colesterol no alto, não tem sei lá o que, não tem placas, não tem demência. Mas é difícil ver causalidade. Teria que ter um estudo longo acompanhando a pessoa. E é caro e não tem como fazer. Mas tem alguns indicativos. E ele resume isso numa aula lá que eu assisti dele. Basicamente o que ele falou. E é uma proposta bem ousada que ele deu na aula dele. Ele falou assim, a gente tem que... Ele desenhou um gráfico lá. Você tem um negócio aí pra fazer? Vou tentar reproduzir o que ele falou lá na aula dele. Tem que fazer de ponta cabeça para ficar... Vai dar assim? Assim? Vai ficar de ponta cabeça, né? Puta, mas daí vocês me fuderam, hein? Não, tudo bem, depois a gente vamos tentar, vira. vamos ver se meu córtex pré-frontal tá funcionando direito. Pô, vou ter que fazer, tá de ponta cabeça pra mim aqui isso aqui. Se tiver artroscopia, como que é tipo desenhar uma estrela olhando sua mão no espelho. Nossa, cara. Porra. Não, cara. É desenhar uma estrela, alguém te batendo na cabeça e olhando o que no ele espelho falou? coco. Mais ou menos aqui você tem 0 anos, aqui você tem metade da sua vida e aqui a expectativa de vida de um americano, né? E aqui esse gráfico aqui é a qualidade de vida. Ele basicamente falou que mais ou menos o que acontece hoje é isso daqui, ó. Na média. A pessoa tem uma qualidade de vida durante a vida dela, chega mais ou menos ali pelos seus 45, 50, em média, tá? Você vai falar, não, mas meu tio não é assim. Não, tô falando em média. Tá? Aprende a escutar a palavra em média. Pô, mas é foda, né, cara? Os caras sempre vão pra exceção. Cara ignorante aqui, né? Você vê, os caras não têm paciência não. A amígdala tá... Aí o cara vai aqui, ó, e mais ou menos na metade da vida, 45, 40 anos, muitas vezes a qualidade de vida da pessoa começa a cair. Então esse gráfico aqui representa a queda da qualidade de vida. Então a pessoa desenvolve uma diabetes, a pessoa desenvolve hipertensão, a pessoa desenvolve aterosclerose, a pessoa começa a ter sinais de demência ou algum tipo de esquecimento, ou desenvolve algum problema relacionado ao metabolismo, alguma coisa assim. A qualidade de vida vai caindo até que o momento a pessoa morre. Ele falou que a ideia é a gente fazer isso aqui, ó. Ele falou que a ideia é a gente fazer isso aqui, ó. A gente pegar... Ele falou que é o objetivo, né, da medicina hoje. A gente pegar a vida da pessoa, estender um pouco mais e fazer assim. Caramba, quando caiu, morreu. Cara, já. a pessoa tem que viver mais tempo e morrer rápido. Eu sei ideal. que é curioso isso, falar curioso, isso, cara. mas é o ideal, né? Mas tipo, cara, vive até os 90, 95 bem. Sem onerar sistema de saúde, sem onerar a galera. Morte de acidente de Viveu carro. bem, tá com 90? Cara, morre- Entra vou nessa tirar- maquininha aqui. Botão. Não é? Não, pô, você não quer morrer assim, viver 90 anos bem? Cara, ó, certeza. morreu bem, tá bem? Agora entra na máquina. De uma hora pra outra. assim. Velho, Apertou um botão, morreu, pronto, morre, cara. o cara morre dormindo, o cara morre, sabe, de uma morte natural, uma Compra um morte carro que... esportivo. Um carro Por favor, esportivo. tá aqui a chave. Vai Toma lá. a chave e vai. Vai, só pisa. Ai, caralho. Você tá com reflexo. Essa, pô, é É interessante. a ideia dele, cara. A ideia dele é essa. Por quê? Porque quando o cara adoece aqui, ó, você tem, o que aconteceria... Você tem uma ó, vida bem ruim aqui. corta no final. ali, Paquito. O que aconteceria, É ó, o Lênin. o Lênin. É. Ah, não é o Paquito. O Paquito saiu. Ó, o que aconteceria se, por exemplo, a metformina, que é um medicamento usado de entrada para tratar diabetes tipo 2, ou a insulina, Tá. que é um hormônio para tratar diabetes tipo 1, não tivessem sido descobertos ou capazes de serem sintetizados em larga escala e barato para uso da maior parte da população. A pessoa diagnosticada com diabetes ia acontecer isso aqui, ó. Ela ia ter o diagnóstico e ia morrer aqui. Nossa.
E era assim muitas vezes. O diagnóstico de diabetes, Antes de você ter insulina disponível, nos hospitais você tinha como se fossem quartos da morte. Porque o paciente ele morre de acidose metabólica, né? Ele morre numa situação... Nossa, então, as crianças, elas viviam até os 14, 15 anos de idade, no máximo isso, eles entravam num quarto com os pais, onde, cara, é terrível. Era uma história do diabetes Era uma sentença história de do morte. Diabetes na medicina é um negócio terrível, cara. E aí o que acontecia? A pessoa morria. Hoje, se você tem insulina, você tem a metformina, se a pessoa não faz um estilo de vida e tudo mais... Isso tem acontecido com câncer hoje em dia, né? O câncer tem... Você consegue prolongar bastante o que acontece? A pessoa com diabetes hoje, ela vive muito mais tempo, só que a qualidade de vida, se caso ela não tiver um plano de intervenção de lifestyle, de mudança de vida... Não é vida, é sobrevida. É sobrevida, perfeito. A pessoa vai sobrevivendo. Então agora você quer assustar uma coisa. E a qualidade de vida vai caindo, né, cara? Exatamente. Vou te dar um exemplo rápido antes de você falar. Fala. Lembra que uma vez eu te mandei uma foto do pé do meu pai? Não, deixa isso daí. Lembra uma vez? Amputou metade do pé. Eu vi. Putz. Amputou metade do Agora pé. Diabetes? Começou uma ferida, tá bem. Agora tá cicatrizando, conseguiram fazer a desobstrução das artérias para ir até sangue, até a ponta do pé, tá cicatrizando, tá andando bem. E ele tá cuidando? Tá cuidando, dieta, tudo pesado, tudo certo. E eu mandei uma foto pro Muzi e falei, Muzi, e aí, cara? Ele falou, velho, isso daí vai ter que cortar, cara, porque tá muito feia a ferida, tá muito... Só que a gente achou que ia ser só o dedo e teve que subir até a metade do pé. Porque a hora que abre... Cara, o que vai acontecer com meu pai agora? Ele tá com algumas limitações. A gente teve que descolar um carro diferente para ele, porque ele não pode dirigir mais manual. Ele precisou de auxílio durante 1 ano, de médico, de enfermeiro, de remédio, de pessoas cuidando dele, da minha mãe, botando uma energia para cuidar. É isso aqui, ó. Você onera muito. E eu não tô falando que meu pai tá errado ou que as pessoas que estão doentes estão erradas, tá? Eu tô sendo bastante realista aqui, falando que doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, obesidade, etc., elas oneram muito, que algumas são evitáveis. Tá lá no site da Organização Mundial da Saúde, elas oneram muito o sistema de saúde. Então o que o Peter falou? Ele falou, cara, a gente tem que tentar levar a vida da pessoa de uma forma saudável até bem tarde, e quando ela adoecer, cara, é 2, 3 anos doente ali, e já tá bem velhinha, já viveu bem, não tá onerando ninguém. E aí esse custo aqui, ó, se você pegar por unidade de tempo, um tempo aqui é totalmente diferente de um tempo aqui, ó. Fato. Você demora muito aqui, cara. Aqui é mais rápida a queda. Entendeu? Então isso aqui é dinheiro para a saúde, isso aqui é dinheiro para o Estado, é dinheiro para a população. Só me perdoa. Não, por favor. Antes do Muzi falar. Te ouvir. Aí ele desenha o que contribui para isso aqui. O que contribui para a pessoa viver mais e melhor. E ele separa em 2 coisas que é o título do podcast aqui: mente e corpo. Ele fala algumas outras lá, mas ele fala rede de apoio, ele fala também. Basicamente o que? Manter a mente ativa e o corpo ativo? Ele explica tudo lá com detalhes, mas resumidamente, bem a grosso modo, ele falou que é importante você manter as suas funções cognitivas, as suas funções executivas trabalhadas, memória, atenção, leitura, conseguir ler, tomar decisão, prestar mais atenção nas coisas, não ficar aquela pessoa que vai ficando velha e não lê mais, fica sempre na mesma, falando dos mesmos assuntos, você começa a ter uma demência por não uso do seu cérebro, ele começa a atrofiar. Então você manter as suas funções executivas, manter a sua capacidade de falar, arquitetar um pensamento, organizar um pensamento. Então, do ponto de vista de mente, você manter... aprender coisas novas, se manter ativo. Atividades. E do ponto de vista de corpo, manter glicose regulada, lipídios regulado. E ele disse uma coisa muito importante, enfatizou grande parte da aula dele, que nos estudos que ele leu lá, massa muscular é uma das coisas que ajuda muito a viver bastante de forma saudável. E ele citou um negócio que eu nunca me liguei. Pra não se quebrar? Também. E postura, não é cara. Só isso, você postura. Ele falou isso. postura. Por quê? Ele falou, cara, pessoas que conseguem abaixar de uma postura correta, que não ficam abaixando assim, expondo a lombar, ou sentando errado nas cadeiras. A galera agora em casa tá se arrumando aqui, né? E aí ele desmembra nessa aula dele. Tudo isso contribui para... Aí ele fala que, óbvio, isso é a média, né? Às vezes você tem um acidente, você desenvolve um câncer, você tem alguns problemas ali. Mas em média parece que se você... Que é meio óbvio até, né? É, né? Meio óbvio.